Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. São 2 horas da manhã do dia 2 de janeiro de 2023. E eu voltei aqui agora para conversar com vocês, que eu acabo de participar de uma conversa em que eu tenho que transmitir para vocês essas notícias, porque nós vivemos um dia com muitos traumas, muitos de nós tiveram o seu astral derrubado e algumas pessoas, inclusive, chegaram até a não acreditar mais em nada e muitas críticas, para variar, muitos fakes também, tá? Então me senti na obrigação de vir aqui conversar com vocês e passar algumas notícias que eu acho que são muito promissoras. No vídeo que eu gravei ontem, inclusive eu solicitava para não se criticar o general Mourão e as Forças Armadas. Fizeram memes aí com as Forças Armadas, eu não dei atenção a isso. E veio pedir novamente para que ninguém entre nessa. Não entrem em menosprezar, em diminuir, em falar mal das Forças Armadas. E aí vamos direto ao que eu tenho para conversar com vocês. É muito importante. Primeiro, a fala do general Mourão, que muitos, repito, criticaram, ela foi gravada, logicamente, tá? E me foi afirmado que Bolsonaro tinha ciência daquilo que foi dito. Em nenhum momento o Mourão fala mal do Bolsonaro, fala em... Quando ele se refere a um novo governo, é porque será um novo governo realmente, não o dessa turma que está aí, mas o que virá. Então, a gente tem que olhar as palavras do general Mourão como normais dentro de um processo militar que está sendo o que foi montado, tá? E não partir de críticas infundadas ou de achismos. Esse é um ponto. Com relação a apoio das Forças Armadas, também não duvidemos, tá? Forças Armadas, eles são criados, educados em cima de uma hierarquia. O que aquele de cima manda é obedecido, mesmo que os de baixo não estivessem tão de acordo. Mas isso também não é verdade. E segundo me foi passado também, a tropa está com sangue nos olhos, tá? Se nós observarmos essa suposta posse de hoje, não estavam presentes algumas pessoas fundamentais do processo, como, por exemplo, o presidente da Câmara de Deputados e do Senado. Não estavam lá. Está no Palácio do Planalto, Natal Rampa. Eu já volto a comentar com vocês sobre essa posse de hoje, tá? E a outra coisa é sobre o general Heleno, tá? Muitas notícias aí também da exoneração dele, etc. Seguinte, Bolsonaro deixou assinado um documento em que tem uma validade de 36 meses e o general Heleno o substitui. Ele é hoje o número 1 do Brasil, tá? Não tirem isso da sua cabeça. O general Heleno, Augusto Heleno, do GSI, continua nas suas funções e ele não abandonou o Palácio do Planalto. O pseudo novo presidente não adentrou ao Palácio da Alvorada, que está fechado e nenhum processo de mudança foi feito. A mesma coisa na Granja do Torto, continua em poder vamos dizer, do antigo governo, não foi cedida
e o Lula continua, o Lula ladrão, né? Continua hospedado em um hotel em Brasília. E vamos falar então sobre essa suposta posse de hoje. Tudo indica, né? E pelo que eu ouvi e pelo que foi mostrado, tudo isso foi uma grande armação coordenada em conjunto com a Rede Globo, a famosa Globo Lixo, tá? Que passou o dia dando notícias, dizendo que tinha uma multidão, etc. Então vamos lá a alguns fatores que nos levam a ver que essa posse foi forjada. Primeiro, ela tinha que ser feita hoje, né, diante de todos os processos. O Tribunal Superior, o Superior Tribunal Militar deu o prazo de um dia para Alexandre de Moraes responder às perguntas que ele fez, que o tribunal fez, inclusive sob o código-fonte, tá? Primeira coisa. Segunda, a faixa que o ladrão usou hoje não é a original da Presidência da República. Foi uma faixa forjada e, inclusive, foi dito o seguinte, que foi comprado numa loja de R$1,99. Se é verdade, aí eu não sei, mas ela não é a faixa. Terceiro ponto, tá? Se o presidente Bolsonaro não ia passar a faixa, e o Mourão, vice-presidente, também, quem deveria estar ali representando a presidência da República? Pela hierarquia, seria o Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Mas ele não estava lá. Ele não passou essa faixa para o ladrão. Por quê? O ladrão recebe a faixa de pessoas que não têm nenhuma representatividade. Então, todo esse processo que ele está dizendo que está assinando, desfazendo leis, ordens do Bolsonaro, autorizações, né? Tudo isso não tem validade. Então, hoje, no dia 2, que é o primeiro dia útil após todo o processo, é que nós poderemos ter muitas notícias do que está para acontecer. O que eu quero dizer a vocês, em resumo, é o seguinte: levantem o astral, parem de estar com aquele sentimento de perda. Não perdemos, tá? Muita coisa ainda vai rolar. Brasília está cercada por pessoas das Forças Armadas, tá? E eles estão em Brasília. Chegaram antes de ontem à noite vários caminhões, inclusive com vários soldados, tá? Tanques de guerra também. Então teve que se aguardar essa pseudo-posse de hoje para se evitar algo mais catastrófico, que certamente aconteceria. As pessoas estariam lá, as pessoas do outro lado. E a partir de hoje, né, dia 2, é que as coisas começam a caminhar. Então, como eu estava dizendo, levantem o astral. Levantem, porque a nossa luta não foi em vão. Confiem no presidente. Confiem no Bolsonaro. Ele sabe o que está fazendo. Confiem nas Forças Armadas desse Brasil. Elas sabem o que estão fazendo. E parem com esse sentimento de perda. Levantem o astral, porque nós vamos vencer, sim, não há dúvida. Essa quadrilha não vai governar o Brasil. Vocês notaram também que a Gleisi Hoffmann não compareceu à suposta posse? E ela é presidente do PT? Não estava lá. Então, tudo aquilo foi forjado com a orquestração da Globo Lixo. Mas as coisas vão começar a acontecer a partir de hoje, dia 2 de janeiro. Então,
segure a onda, levantem o astral, sorriso no rosto, certeza da vitória e muita força. Nós não vamos perder essa. O Brasil não será entregue à quadrilha, certo? Eu precisava transmitir isso para vocês, porque é inegável, todos nós ficamos tristes, etc. Mas algo me diz, sempre me disse, que tudo isso que estava sendo feito não iria ser em vão, tá? Não se pode, tem que se acreditar e tem que ser confiança. Ok, gente? Nos falamos mais tarde. Obrigado a vocês. Tenham uma ótima semana de grandes notícias, certo? Que com certeza virão. Um forte abraço.